Minasan, konnichiwa. Watashi wa Nihongo Sapoto no Juliana desu. Yoroshiku onegai shimasu. Oi, pessoal, eu sou a Juliana, do Nihongo Sapoto. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre cultura pop japonesa. Se você assiste anime, lê mangá, segue a moda lolita, joga videogames, ouve J-pop ou J-rock, já deve saber mais ou menos sobre o que vamos tratar. Mesmo assim, fique no vídeo, viu? Pois, hoje vamos desenvolver um pouco mais esse assunto e tentar estabelecer paralelos com a história do Japão. Ah, e caso esse mundo seja novo para você, que tal conhecer um pouco? Em primeiro lugar, o que é Poppukarucha, ou cultura pop? Bem, pop vem da abreviação do termo popular, que geralmente é associada a outras palavras para formar um termo. Então, arte pop, música pop e, no caso, cultura pop. É um termo que ganha força na pop art estadunidense dos anos 60, representada principalmente pelo artista Andy Warhol, cujo quadro mais emblemático é esse retrato da atriz Marilyn Monroe, com o qual você já deve ter se deparado ao longo da sua vida. Há muita divergência sobre o que é dita cultura pop. Alguns concebem como um termo pejorativo para desqualificar algo em detrimento de uma alta cultura. Outros veem como algo que surge da vida cosmopolitana. Mas, de maneira geral, ela pode ser entendida como uma representação artística que se vale da grande difusão da mídia e alcança o público global. Então a gente percebe que a mídia possui uma grande importância, né? E é bem nessa época, em meados do século passado, que a televisão e o cinema começam a se difundir cada vez mais entre as pessoas. Agora, voltando para o Japão e trazendo a cultura pop para a nossa discussão, a gente entende que cultura pop japonesa designa um conjunto de produtos midiáticos que, tendo origem lá no Japão, posteriormente se disseminam pelo mundo. Para a gente ter um exemplo mais concreto, pensa na sua juventude. Você já deve ter visto com certeza algum live action ou tokusatsu, isso é, live actions que utilizam muitos efeitos especiais, como Power Ranger, passando na televisão, certo? Pois então, esses programas foram concebidos no Japão e viajaram até aqui graças aos avanços tecnológicos e midiáticos. Como esse assunto é bem vasto, a gente vai se debruçar nesse vídeo em apenas dois segmentos da cultura pop japonesa, o mangá e o anime. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre outras formas de expressão dessa cultura, comenta aqui embaixo nos comentários. Em primeiro lugar, a gente vai ter o mangá. De forma geral, os mangás são aqui no ocidente as histórias em quadrinhos do Japão. Isso significa que eles são uma produção artística que se utiliza da linguagem visual para construir uma narrativa e por isso eles podem usar ou não a linguagem verbal. No Japão, mangá é um termo que, assim como as comics, vale tanto para os quadrinhos produzidos no país ou fora dele, mas aqui a gente só entende mangá como os produzidos no Japão. Mas vale mencionar que, ao contrário das HQs ocidentais, os mangás devem ser lidos da direita para a esquerda, viu? Vamos se atentar. Agora, pensando um pouquinho mais na história, o nome mangá ficou conhecido por conta do artista de ukiyo-e Katsushika Hokusai, do século XIX, que viveu durante o período Edo do Japão. Se você não sabe o que é o ukiyo-e, ele é um gênero de xilografura japonesa do período Edo, que tem como principais temáticas a beleza feminina, o teatro kabuki, paisagens naturais e imagens eróticas ou pornográficas. Os kanji do termo mangá significam, em termos gerais, involuntário, irresponsável, man, e desenho, ga. E foram utilizados para tratar do conjunto de esboços de pinturas de Hokusai, cujo título é Hokusai Mangá. Ainda que estejamos tratando do século XIX, os emakimono que existem no Japão desde o século VIII, lá no período Nara, aproximam-se dos mangás por trazerem uma narrativa que mistura texto e ilustração. Então, a gente vê que faz bastante tempo, né? Agora, voltando para o século XIX, a gente observa as primeiras ideias de balões com o artista Kitagawa Utamaru, que viveu na segunda metade do século XVIII. E é com Rakuten Kitazawa que muitos estudiosos de mangá concebem a fundação do mangá moderno. Durante o período Meiji, a época de ocidentalização do Japão, ele utilizou a linguagem e a forma dos pasquins ingleses do século XIX para construir o humor.
Ele obteve um sucesso tão grande que daí surgiu a primeira revista de humor, chamada Maru Maru Timbum, em 1837, que existiu por 30 anos. Outro grande marco foi a década de 20, quando passaram a publicar mangás voltados para o público infantil, diferenciando assim os mangás para crianças e os mangás para adultos. E falando sobre categorias e público-alvo, você já deve ter ouvido falar da divisão entre Shonen e Shoujo, né? Pois bem, ela existia desde antes da Segunda Guerra Mundial, mas no período pós-guerra surgem várias revistas especializadas apenas com mangás, utilizando uma mesma segmentação, ou seja, mangás de Shonen e mangás de Shoujo. E desde o boom do mangá para cá, a gente tem algumas características desse gênero. O cenário, o espaço, as metáforas visuais, as linhas cinéticas, que são aquelas linhas que indicam ação, tipo quando a Mônica lança Sansão no ar. Então, essas linhas. Quando a gente vê a presença de linguagem escrita, ela geralmente vem acompanhada de onomatopeias, balões de falas diferentes para expressar sentimentos e sensações, esse tipo de coisa que a gente acaba observando no mangá de uma forma geral. Agora, falando sobre anime, a gente vê que o termo anime vem da abreviação de animation, escrito em katakana. Como a própria sonoridade do termo já sugere em português, anime deriva de animação. Eles são desenhos animados de origem japonesa que se manifestam em diversos gêneros como comédia, drama, romance e terror. Os animes passaram a fazer sucesso, ser amplamente produzidos e difundidos nas televisões japonesas a partir da década de 60. E os animes têm grande influência dos desenhos animados dos Estados Unidos, como as animações da Disney. Aqui vale ressaltar um dado histórico. Com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial e a disseminação da cultura dos Estados Unidos no país, os japoneses passaram a ter mais contato com a cultura ocidental e principalmente com a cultura pop, sobre a qual a gente já conversou um pouquinho aqui nesse vídeo. Atrelado a isso, a gente tem o fato que a TV foi amplamente difundida nos lares japoneses durante a década de 60. Como os custos da produção de animes não eram cobertos pelas taxas recebidas na televisão, as produtoras permitiam que as imagens dos personagens fossem utilizadas por empresas diversas para produzir alimentos, fabricar brinquedos e assim ter uma renda extra em cima desses personagens. Grandes nomes da animação japonesa nesse início são Osamu Tezuka, com obras como Astro Boy, Tatsuo Yoshida, autor de Speed Racer, e Hireji Matsumoto, com Patrulha Estelar. Agora, sobre a cultura pop japonesa no Brasil, a gente pode perceber que não é uma coisa dos dias de hoje. Esses 3 animes que eu acabei de mencionar para vocês, eles passaram na televisão aberta. Vocês se lembram? Caso não lembrem, é só perguntar para alguém que via a televisão aberta nas décadas de 70, 80 e 90, porque eles com certeza vão se lembrar. E não se engane, não era a primeira aparição de cultura pop japonesa na televisão aberta brasileira. A gente consegue observar que na década de 60 já tinha o live action de National Kid. Interessante, né? É perceptível também como a cultura pop é um convite para o início da aprendizagem da língua japonesa e tem o seu consumo incentivado desde a década de 2000 por órgãos como o Centro Brasileiro de Língua Japonesa, a partir de produções de festivais e concursos com temáticas da cultura pop japonesa. Mas e aí? Gostou de saber um pouco mais sobre cultura pop japonesa? A gente contou alguma coisa que vocês não sabiam? Comenta aqui embaixo. Caso você produza arte em estilo de mangá e anime, compartilha com a gente nas redes sociais. É só procurar o Nihongo Sapoto, tanto no Instagram quanto no Facebook. E fica aqui a dica. Aqui nas descrições tem um link da Japan House sobre como fazer ema kimono, caso você tenha ficado com alguma curiosidade. E se quiser saber mais, veja as referências que deixamos no final do vídeo e na descrição. Não esquece, hein? Dê um joinha no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Arigatou gozaimashita, deu a matane. Obrigada e até a próxima!